Hoje estamos aqui com o Henrique, Regina, dois assessorados aqui da Franchise Store que fizeram um processo com a gente recentemente e hoje já estão com a sua franquia, né? Já iniciaram a operação. A gente estava até batendo um papo aqui antes de começar a gravar e me contaram que o primeiro cliente já está fechando, já tem negociação em andamento. Então, muito bacana poder conversar com vocês, né? Primeiro agradecer Regina e Henrique por toparem esse papo aqui com a gente, poder contar um pouquinho da experiência de vocês para quem vai estar assistindo depois, para quem está pensando em talvez trabalhar com a Franchise Store, para poder conhecer um pouquinho mais como é que é o processo, entender se de fato faz sentido para essas pessoas, como fez sentido para vocês terem chegado a essa etapa agora de fato adquirir uma franquia depois de ter conhecido um pouquinho mais o perfil de vocês, ter entendido o que era necessário na hora de avaliar a franquia e agora estando no caminho aí para serem franqueados de sucesso, né? Então, queria começar aqui pedindo para Regina e Henrique se apresentarem brevemente aqui, quem vocês são, o que vocês faziam até o momento, só para o pessoal poder conhecer um pouquinho mais de vocês. Bom, eu sou corretora de imóveis há 15 anos e estava buscando uma segunda opção, uma segunda fonte de renda onde me trouxesse uma estabilidade maior. Acabei passando por vocês, estava buscando franquia e passei pelo anúncio de vocês, achei super válido, super interessante e entrei em contato e foi perfeito, foi assim, perfeito. Não tenho o que falar. Perfeito, Regina, perfeito. Henrique, se pudesse apresentar também brevemente. Tá, meu nome é Henrique Melão, eu também venho da área de corretagem de imóveis. Também tinha, junto com a Regina, essa ideia de ter uma franquia como uma segunda fonte de renda, mas hoje eu já estou vendo que vou transformar esse trabalho na principal fonte de renda. E foi fundamental essa assessoria, até porque, assim, quando você começa a procurar franquia, né, no Google, seu telefone é bombardeado com uma série de franquias, e aí fica muito difícil você acertar sem que você tenha uma assessoria. Então, eu aconselho realmente a quem quer ingressar que contrate a assessoria, que vai ser metade do caminho ou mais andado sem grande susto. Também estou muito feliz com o trabalho que foi feito. Perfeito, Henrique. É engraçado porque isso talvez seja uma das coisas que eu mais ouço aqui dos assessorados, né? Quando a gente está fazendo Denner, tá aparecendo 1 milhão de anúncios aqui para mim. Todo mundo fala que é a melhor franquia, todo mundo dá retorno muito rápido, todas as franquias são muito boas aparentemente, a gente fica perdido aqui entre qual decidir. Bacana que vocês trouxeram esse relato, porque pelo que vocês contaram, vocês também passaram por isso, né? Mas uma pergunta que eu queria fazer aqui para iniciar, pessoal, queria primeiro entender o que vocês conheciam de franquias antes de entrar em contato com a Franchise Store, qual era o conhecimento, vocês já estavam procurando há um tempo, o que vocês sabiam desse mercado? Eu nada. Estava procurando há um tempo, mas não conhecia nada. Perfeito. Henrique, já conhecia alguma coisa? Já conhecia, já tinha ido até uma feira em São Paulo há 5, 6 anos atrás. Naquela época, as franquias que eu conhecia eram franquias com investimento muito alto. E a gente tinha uma particularidade nessa procura. A gente queria fazer uma franquia que a gente dependesse única e exclusivamente do trabalho nosso, que não fosse obrigada a contratar mão de obra. Até nós chegamos a ver alguma coisa no ramo da energia solar. Então, assim, essa franquia que nos foi passada, ela encaixou perfeitamente no que a gente estava buscando como plano de trabalho, de ação. É uma franquia mais enxuta, sem grandes investimentos inicialmente, né? Depende do nosso trabalho. Vai depender da nossa transpiração. Perfeito, show de bola. Só fazer uma pergunta também sobre como vocês conheceram a gente. A Regina falou ali, acho que vocês viram um anúncio na internet. No Instagram. Conta um pouquinho mais. Foi só no anúncio, vocês viram, se interessaram? O que levou vocês a querer conhecer um pouco mais? O que motivou vocês a querer trabalhar com a gente? Ou pelo menos no primeiro momento conhecer a gente, né? Se eu não me engano, é até você que fala. Sou eu mesmo lá nos anúncios, isso. Você passou por mim algumas vezes e aí eu, em determinado momento, falei, deixa eu escutar o que esse cara tá falando aqui. Quando eu vi que vocês davam uma assessoria, aí eu falei, não, eu acho que é por aí. Em vez de eu ficar jogando pra tudo quanto é lado, né, atirando pra tudo quanto é lado, deixa eu ver, de repente, se alguém me direciona. E foi assim, eu achei que podia ser interessante e fui. Você não conhecia esse tipo de serviço antes, então, Regina? Não, foi quando você viu o anúncio, fez sentido que, olha, se tem alguém que ajuda nisso, acho que seria melhor seguir nesse caminho. Exatamente. Eu não tinha conhecimento, até conversei com meu filho, que ele faz gestão de tráfego, ele falou, perfeito, mãe, é isso que você precisa. Eu falei, não, então vamos nessa. E, pessoal, qual que era o principal medo de vocês antes de investir numa franquia? O que vocês tinham de medo em relação a fazer esse investimento? Jogar dinheiro fora.
Mas aí o Henrique pode falar melhor, porque eu não conhecia muito de franquia, né? Dênia, se você for olhar o histórico de franquias, o percentual de franquias que abrem e fecham no curto prazo é enorme. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa acha que ter uma franquia eu recebi uma indenização, vou botar numa franquia. Esquece que você tem que ser do ramo, né? Eu vejo alguns cursos que nos são passados que são para pessoas que não têm ainda, ou estão começando na ideia de venda, né? Aquele ensinar o cliente A, B, ou C, ou D. Tem vários tipos de clientes que a experiência comercial que a gente tem, eu agora, dia 1º de abril, vou completar 44 anos que eu trabalho na área comercial. Isso tem um peso, né? Já tive em situações em que você tinha que lidar com clientes de várias personalidades. Se você não tem esse jogo de cintura, não adianta você achar que vai abrir uma franquia só porque foi bem assessorado, que a gente foi muito bem assessorado por vocês, mas a chance de errar, e é um dinheiro que você errou, perdeu, cria um desgaste, né? Uma insegurança e que a gente realmente tinha medo. Eu tinha medo de entrar numa franquia sem ter uma assessoria dizendo, olha, o perfil de vocês é para isso, o gasto é esse, o retorno é esse. O papel que vocês fazem é abrir uma cortina, né? Para deixar a coisa bem transparente e a pessoa saber onde está pisando. Não que vocês vão eliminar todos os riscos, mas diminui bastante. Exato. Perfeito. E a gente gosta muito de falar isso aqui também, né, Henrique? Que de fato investir num negócio, seja ele franquia, seja abrir por conta própria, risco sempre vai existir, né? Não tem como ter risco zero num negócio. O risco a pessoa vai ter. Agora, tendo assessoria aqui no mundo de franquias, a gente está falando de ter mais clareza em qual direção seguir, olhar as opções, entender qual que é o seu perfil, até trazendo um adendo ao teu comentário que eu achei perfeito, Henrique. A gente acabou direcionando, né? Acabou trazendo vocês para opções de franquias que tinham mais a ver com comercial, que é a habilidade principal de vocês, por estar na corretagem de imóveis há tantos anos, que vocês vão ter muita facilidade para fazer hoje o trabalho, tanto que vocês já estão para fechar cliente no início da franquia de vocês, né? E às vezes uma pessoa que está iniciando agora, eu vejo muito acontecendo no mercado, primeira franquia dela, às vezes a pessoa não tem nenhuma habilidade comercial, só que ela tem um investimento que dá só para aquela franquia. E aí ela vai investir na franquia, sendo que ela ainda vai ter que aprender sobre vendas, vai ter que aprender essa parte comercial. Tem muita coisa a ser aprendida antes daquilo, sendo que tem outras franquias que se encaixam no orçamento e são muito mais amigáveis, talvez, para quem está começando a empreender, ou que a pessoa tem uma habilidade muito forte para aquele tipo de negócio, mas que não é vendas. Então, bacana trazer esse comentário. O que tu comentou é muito bom, Henrique. De fato, é abrir uma cortina, fazer as pessoas verem com mais clareza, seja quem está começando agora em franquia, seja quem já conhece um pouco mais o mercado, ou muitas vezes acha que conhece, mas não sabe todas as opções, poder trazer mesmo esse leque a mais de opções. E não só isso, né? Eu gosto até sempre de falar, não são só sobre as opções. São primeiramente entender quem você é, porque é o ponto principal. Se você não sabe quem você é, você não vai ter a direção, você não vai conseguir usar a sua bússola para saber qual tipo de franquia vai se encaixar para o que você vai conseguir fazer bem, que você vai gostar de fazer, que vai te trazer o retorno e os objetivos que você tem em relação a isso, né? Então, muito bacana poder ver esse teu comentário, Henrique, que se encaixa muito de fato com o que a gente estava buscando aqui. Queria entender agora, pessoal, como que a Franchise Store, ela ajudou vocês a terem confiança em encontrar e investir de fato em uma franquia. Então, a gente falou um pouquinho aqui do medo, né, que vocês tinham. Queria saber como que a Franchise Store ajudou a ter a confiança para poder chegar nessa decisão, poder investir e abrir a franquia de vocês. O que eu acho, Dênia, que foi extremamente assertivo foi a entrevista, e olha, foram duas entrevistas, né? Foi uma entrevista só que o Aguinaldo fez, onde ele captou o perfil da gente, né? Mas a conversa que a gente teve, mostrando da onde a gente veio, né? O histórico da gente, qual era a intenção da gente, ele apresentou de 8 a 10 franquias que encaixavam muito bem. Só que trouxe uma que parece assim, que ele adivinhou. Por quê? Porque era uma franquia ligada de construção, que vende dessa área de construção, a gente tem trânsito com construtores. Então, assim, essa apresentação que ele nos apresentou, e eu não quero falar o nome para não aumentar o número de concorrentes. Você não é bobo, né, Henrique? Não tá tratando com ingelo, não. Uma franquia boa, pode falar pro teu público. E ela foi muito no foco, assim, é como se tivesse jogado uma seta pra gente, ela encaixou certinho. Ele apresentou o valor, o grau de investimento, o retorno, foi tudo
tudo foi colocado de uma maneira muito clara. Transparente. Muito claro, muito transparente. Não dá para a pessoa fazer um trabalho junto com vocês, tendo o retorno que vocês nos deram. Foi tudo muito claro. Eu procurei na internet, assim, quais as principais razões. Não, na verdade, nem procurei na internet. Eu estava no carro, no rádio, parece aquela coisa, né? Apareceu um cara falando sobre franquias, e ele falando que uma das principais coisas é você... Logo que ele está falando de franquias enormes, que ele está falando para você conversar com 100 franqueados. Vou passar o resto da minha vida falando com franqueados, né? Mas ele falava a importância de você conversar com franqueados e perguntar: Denner, se você tivesse que abrir uma franquia hoje, você abriria essa franquia que você abriu? Então, assim, a pergunta com o franqueado era da maior importância. E nós fizemos isso, né? Nós fizemos a entrevista lá com a empresa, pedimos a eles, porque isso é uma norma, a franquia é obrigada a dar o número dos franqueados, e a gente foi ligando para cada um, conversando o que achava, o que não achava, qual era o ponto positivo. Vamos nessa. É essa franquia mesmo que a gente vai trabalhar. Tá certo de que acertamos o alvo bem, ajudado por vocês, acertamos legal a franquia. Perfeito, Henrique, perfeito. Então, acho que o que você está querendo dizer é que talvez você até pudesse ter comprado uma franquia, escolhido uma franquia por conta própria, mas por ter passado por esse processo, acabou indo muito mais na mosca. Talvez uma oportunidade, você, como a gente falou aqui, não é bobo, não quer falar o nome da marca, não vou falar também para não criar competição para você. Se a pessoa quiser saber, ela tem que fazer a assessoria da Franchise Store e o perfil dela tem que se encaixar, porque senão não faria sentido também. Mas você acredita que é uma oportunidade que talvez você nem conheceria, você acabaria não encontrando se não fosse o processo aqui, a gente ter trazido essa oportunidade. Eu, na verdade, eu estava até quase fechando uma outra franquia, mas me senti mais segura exatamente porque tinha alguém me direcionando. Quase que nós fechamos uma outra. Aí era por conta própria. Pessoal, acho que para finalizar aqui, então, o nosso papo, a minha pergunta final seria: o que vocês diriam para alguém que está pensando em trabalhar aqui com a gente, está pensando em trabalhar com a Franchise Store? Não pensa, trabalha. Faz. Pode ir direto, pode não ser o único, mas é o caminho. Não tente achar que você vai encontrar a franquia sozinho, sem uma assessoria de um grupo que já está nesse mercado fazendo isso há mais tempo, que é uma bobagem. Uma bobagem tentar encurtar esse caminho. São milhares e ninguém fala mal do seu produto, né? Então você pode cair no canto da sereia e vocês estão aí exatamente para fazer esse filtro, né? E encaixar o perfil da pessoa que está querendo ser um franqueado com o perfil da franqueadora. Vocês são... Eu acreditei também que vocês não estariam apresentando alguma coisa que vocês não acreditassem. Então eu falei, bom, eles também vivem de venda, vocês também vivem de venda. Então eles não vão apresentar uma coisa que eles não ficaram antes. Então era ponto positivo. Perfeito, perfeito. Show de bola. Henrique, Regina, muito obrigado aqui pelo papo, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Muito bacana poder conhecer a história de vocês e saber que hoje vocês conseguiram encontrar a franquia de sucesso para vocês, né? Acho que isso é o mais importante. Acho que o Henrique trouxe também mais uma vez aqui um ponto fundamental, né? Opções tem várias e todas as franquias vão falar muito bem da própria franqueadora. Não tem nada errado nisso. É claro que a franqueadora precisa vender o peixe dela porque esse é o negócio dela. Mas a gente está aqui para poder, mais uma vez, abrir essa cortina e poder trazer os outros pontos, né? Poder entender não só a franquia, mas quem que é você e como que você está conectado com essa franquia para saber se faria sentido ou não. Então, Regina e Henrique, mais uma vez, muito obrigado aqui pelo papo, pela disponibilidade, contar um pouquinho da história de vocês e grande sucesso nesse 2024, nos próximos anos com a franquia de vocês. Obrigado. Eu que agradeço a vocês, sucesso para vocês. Muito obrigado. Obrigada a vocês.